Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos nesta manhã para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 10 de julho da 14ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da missa de hoje, do sábado, é do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos do 29 ao 32, aí pega o capítulo 50, versículos de 15 ao 26. Aqui é quase uma conclusão do livro do Gênesis do que é a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E aqui Jacó está se despedindo dos seus filhos, porque ele percebe que está breve a sua morte. E ele faz os filhos recordarem, em certa medida, a promessa que Deus fez. Ele não quer ser enterrado, sepultado em terra estrangeira. Quer ser enterrado no túmulo dos seus pais Abraão, Sara, Isaque. Ou seja, há algo, uma ligação com aquela história, é aquele lugar. Porque foi ali que Deus escolheu, fez uma história com Abraão, com Isaque, com ele, Jacó, e é lá que ele prefere também ser sepultado. Eu espero que de verdade vejamos um pouquinho a importância para nós, eu já comentei outras vezes do que é ser sepultado, estudo no cemitério, cuidado devido aos mortos, mas temos que ter muito consciência. Deus age na história e na geografia. E essa história e esta geografia é importante, eu não posso desprezá-la. Jacó está muito claro. Sim, eles estão ali no Egito, mas é temporário. A história e a geografia da salvação de Deus para com ele e com Abraão, com Isaque, com ele, com os seus filhos, é a terra que Deus prometeu a Abraão, a terra na qual ele quer ser sepultado. Por isso, não desprezar. Não é a mesma coisa morar em qualquer cidade. Não, nós temos que ver o lugar e a história que Deus está fazendo. História e geografia é fundamental para a nossa salvação, para a tua e para a minha. Não desprezemos a história e a geografia. Eu vou dar um exemplo simples. Por que eu acabei vindo morar neste bairro, na qual sou membro desta paróquia? Ou ainda que eu não more geograficamente na São Miguel Arcanjo. Mas o que me trouxe aqui? Aquele grupo, aquela pessoa. Deus quis esta geografia, este lugar, esta paróquia, e uma história concreta de Deus comigo. Eu não posso, como se fosse, não sei como dizer, um lugar a mais, como tem muita gente que nem borboleta vai de paróquia em paróquia, de lugar em lugar, não fixa, não. Tu tem que ler a história e a geografia que Deus está fazendo contigo. E ser fiel àquela paróquia. Cuidado. Senão nos dispersamos da história que Deus quer fazer conosco. Por isto, aqui, com a morte de Jacó, os filhos, os outros irmãos de José, ficam com medo que ele vai se vingar agora que o pai não está vivo. Não. José demonstra mais uma vez que não é o vingativo. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Este espírito que é um veneno no nosso coração da vingança, do ódio, da mágoa, do ressentimento, faz o mal a nós e atinge a outros. Não, José é aquele que diz, olha, não tenhas medo, sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu este mal em bem, para dar a vida a um povo numeroso. Então, o que eu tenho que olhar é um pouco, se Deus permite essa história, permite ser perseguido, permite tanta coisa, cuidado. Senão a gente acha que a culpa é não sei o quê, porque é o meu sofrimento, porque aquele cara, porque aquela... E aí guardamos
ódio, rancor, espírito de vingança. Não. José também vê nesta história e nesta geografia de Deus uma história de amor, que ele sofreu, sofreu paca. Mas ele não duvidou do amor, deixou-se conduzir por Deus nesta história e nesta geografia, porque ele enxerga na fé que, em vista da salvação da sua família, e claro, de um povo numeroso, porque a promessa a Abraão é que ele teria uma descendência numerosa. E esta descendência de Abraão, deste Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é aí que ele tem que enxergar, que ele faz parte disto. E tudo o que aconteceu com ele, José, está em vista desse povo, né, da história que Deus quer fazer com este povo. E depois termina um pouquinho contando a morte de José, não, que viveu na velhice e tudo. Né? E depois ele pede que o povo de Israel se lembre de trasladar os seus ossos para a terra, né, dos seus pais, né? A terra de Jacó, etc. A história que Deus fez com Abraão. Então espero que essas duas coisinhas que eu disse da primeira leitura nos ajudem hoje. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 24 a 33. Ainda são as instruções que Jesus está dando aos discípulos, que ele enviou aos apóstolos, os 12, que ele enviou 2 a 2, em missão. E ainda está orientando para que os discípulos não se iludam com que tipo de missão, o que eles têm que fazer, do que eles têm que participar. Como eu dizia ontem, estes apóstolos descobrirão a duras penas, sofrendo muito, que a missão deles, mais do que criar comunidades, de expandir a igreja, é participar do mistério da cruz de Cristo, do seu sofrimento, da sua rejeição, etc. Aqui hoje, Jesus orienta os discípulos. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre. Ou seja, a palavra discípulo é aquele que é como o mestre, está parecido, não quer tanto seguir as pegadas daquele mestre, que eu diria ele quase se torna como mestre, quer agir como mestre, pensar como mestre, até o ponto dele ser, mas não superior. É verdade que ele vai enriquecer de experiência, vai aprender, mas aqui no caso, os discípulos têm que ter consciência de que Jesus é o mestre. Eles serão mestres participando deste ministério de Cristo, de ser pastor, de educar, de corrigir, de orientar, mas sabendo que é Cristo, aquele para o qual eles têm que levar, aqueles para os quais eles foram enviados em missão, não para eles. Não fazer o seu clubinho, a sua patota, não a sua sei lá o quê. Não. O ministério deles está ligado ao ministério de Cristo. E eles têm que levar as pessoas a Cristo, não a eles. Não se acharem superior. Não? Paulo vai reclamar disso numa carta, me parece que a carta aos Coríntios. Alguns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E alguns até dizem eu sou de Cristo. Mas Paulo tem que corrigir essa mentalidade. Acaso Paulo morreu na cruz por vocês, etc. Ou seja, esta missão é levar todos a ele, a Cristo. Por isto, tudo aquilo que disseram de Cristo, que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, vão acusar, ou seja, não ter medo. Porém, aqui diz Cristo, tudo que é feito às escondidas, um dia será colocado às claras. Está falando dos dias do juízo, como dizendo aos apóstolos, não se assustem. Não queira se defender, ainda que seja uma injustiça. Vai chegar uma hora em que tudo isso que vocês estão sofrendo de injustiça, de perseguição, será colocado às claras. E as pessoas que vos perseguem estarão achando, como dirá Jesus em outro evangelho, que estão prestando um culto a Deus. Estão fazendo algo bom. E aparecerá a
má intenção daqueles que perseguem os discípulos, que rejeitam o Evangelho, que rejeitam o reino de Deus. Estão participando de algo muito grande. Hein? E isto que é feito às escondidas, etc., um dia aparecerá. Por isso diz Jesus aqui, não tenhas medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenha medo, coragem. E continua o Evangelho. Também aquele que pode colocar a alma e o corpo no inferno. Quem é ele? O demônio. E todos aqueles que participam, não sei dizer, da mentalidade, do espírito do demônio. E que às vezes nos querem seduzir, nos afastar de Deus, nos desanimar na caminhada da fé, tornar a nossa caminhada difícil, complicada, não? Para que a gente se desanime de acreditar, de ser discípulo de Jesus, de ser este servo em comunhão com o servo por excelência, que é Jesus. Eu espero que nos mantenhamos firmes na fé. E aqui Jesus diz de uma proteção. O Senhor vai guardá-los, vai protegê-los, mas não como eles imaginam. Mas eles estarão guardados. São Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida em Deus, guardada para o dia do céu, para o dia do julgamento, para aquele dia que todos nós esperamos um dia despertar do sono da morte para participar da vida beatífica, da vida gloriosa com Deus no céu. Eu espero que nós não desanimemos, apesar da incompreensão, da rejeição daquele teu filho, cunhado, genro, que te fala mal, te critica porque você vem muito na igreja, porque você não sei o quê. Não importa. Firme, não desanime. Essa perseguição é uma graça, é um dom que Deus te dá de participar um pouquinho do sofrimento que o seu filho passou por ter sido enviado aqui para salvar-nos. E nós participamos deste ministério, desta sua missão no meio do mundo, sofrendo um pouquinho a incompreensão do mundo, e não devemos desanimar. Mesmo que alguém seja chamado ao martírio e dar a vida com derramamento de sangue, não duvide, o Senhor te protege, te cuida, preservou a tua vida, te salva, e Ele te ajudará. O importante é não deixar ser seduzido pela mentalidade desse mundo e perder o céu e a vida eterna pelo medo das perseguições, das incompreensões deste mundo. Coragem, espero que o Senhor nos ajude a todos nós. Oremos. Bendita és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendita és tu por essa palavra. Ajuda-nos nunca a ter medo de ser testemunhas tuas do teu reino, da tua palavra, no meio do mundo, apesar da perseguição e incompreensão. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.